Seja muito bem-vindo ao STV News. É uma grande alegria poder apresentar um programa que vai falar sobre a minha cidade, a cidade do coração. Cidade que eu nasci, me criei e tive a oportunidade, inclusive, de constituir família. E aqui ao meu lado, pessoas ilustres também, que construíram, de certa forma, deram a sua contribuição para que Osasco se tornasse essa potência que é hoje. Nós temos muitos personagens importantes que contribuíram demais para que Osasco se tornasse hoje o segundo PIB do estado de São Paulo e o sexto do Brasil, Produto Interno Bruto. Os seus impostos aí que vocês arrecadam durante todo o ano, pagando ali o seu ISS, os seus tributos, valorizando sobretudo a nossa gente, o nosso alimento, valorizando os comerciantes, os feirantes. O comércio de Osasco ele é muito latente, ele corre nas veias do osasquense, de uma cidade industrial a comercial, não é verdade? Do atacado ao varejo. Osasco é uma cidade que, se eu for declamar aqui, vou ficar horas falando, mas eu quero destacar depois, antes de apresentar o nosso convidado ilustre, esse tem história, tem conteúdo. A história de Osasco ela se confunde com a história do nosso convidado de hoje. Os dois entram ali, estão grudadinhos. Mas antes de apresentá-los, eu vou destacar esse livro aqui que fala sobre Osasco, um século de fotografia. Tenho certeza absoluta, eu vou depois abrir algumas páginas aqui, agradecer aqui ao Eduardo Metrovic, que de uma maneira bem peculiar, com um olhar clínico, ele fotografou e vai mostrar para nós aqui também um pouquinho dessa cidade pujante. Mas antes de falar sobre esse livro também, eu quero apresentar o nosso convidado de hoje, que é o Sebastião Bognar, ele que já assumiu várias empreitadas desafiadoras aqui na cidade de Osasco, já foi secretário de Meio Ambiente, deputado estadual, vereador por 4 mandatos. Ele vai contar, é melhor ele falar do que eu. Ele tem uma história muito importante, acompanhou praticamente quase todas as gestões, não sei se ele chegou a acompanhar a Irã de Sanazão, vamos saber daqui a pouco, ele vai contar. Mas ele acompanhou as principais gestões dos prefeitos que passaram aqui, inclusive pela nossa cidade. Ele foi candidato, e ele vai contar essa história, ele foi candidato e concorreu ao pleito. E o ano ele vai dizer também. Bognar, seja bem-vindo ao STV News. Osasco completa 61 anos, uma cidade jovem, mas com conteúdo histórico espetacular. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado, Timothy, que está lá na técnica. Uma alegria imensa estar com vocês aqui nessa noite. Vocês que levam a história de Osasco, levam as notícias de Osasco, faz com que o nosso público possa acompanhar aquilo que acontece na nossa cidade, na nossa região, no nosso país, não é? É importante isso porque leva isso com veracidade. Então, uma alegria imensa estar aqui com vocês nessa noite. O meu querido amigo Júlio, quando o Bognar foi vereador, eu estava nascendo. Você também é dessa época onde o Bognar já atuava, já trabalhava na cidade, a gente estava ainda dando os primeiros passos. Tem que respeitar o homem. Com certeza. Mais uma vez, obrigado você que nos acompanha a todo o início de programa às 19 horas. Pedimos desculpa um pouco pelo atraso. Foi um dia corrido, com muitos obstáculos, mas chegamos aqui. Obrigado, Roberto, mais uma vez pelo convite. E o Bognar, eu me lembro ainda dele cabelo comprido. Você tinha um cabelão mais compridão, penteado no meio. Só para você ver. Me lembro muito bem dessa fase. E lembro também de algumas peripécias que depois a gente vai dentro do decorrer do programa, complementando junto ao Bognar. Mas ver o Bognar aqui me traz a um passado gostoso do Piratininga, ali ainda sem SESI, sem fito, sem os prédios, para ser bem exato. E a gente morou ali por um bom tempo. E era um lugar muito gostoso, bem sitiante ainda, uma fase ainda bem interiorana ali, junto ao INSS, Só para ver que eu estou bem velhinho também. Teve chamado INPS. INPS, perfeito. E eu me recordo de muitas situações que ocorreu ali no bairro, que a gente vivia, e de um Osasco que infelizmente não existe mais, Bognar? E saudosa, romântica, Esses dias eu estava dentro de algumas comunidades que
trabalho com a história de Osasco, eu vi a Young People, e isso me trouxe uma saudade maravilhosa. Eu vi a Carol Ash, que ficava ali subindo a Pedro Fioretti do lado direito, onde agora são lojas de imóveis, né? Quantas vezes eu cabulei aula no colégio, ia com a galera para Carol Ash e falava para minha mãe que tinha ficado até mais tarde no colégio. Mas essas são outras histórias, a gente quer ouvir as suas histórias. Obrigado por estar aqui, é um enorme prazer ver você. Isso me traz, mais uma vez, eu endosso isso, você me traz lembranças e momentos de um Osasco maravilhoso. E vamos, a partir de agora, poder, né, desfrutar desses momentos que a gente vai estar junto. Você trazendo fatos, histórias, momentos, tanto na política como na sua vida e na cultura e na história. Porque Osasco, como o Roberto falou, apesar de 61 anos, ele parece ter mais de 61 anos. Porque a trajetória dele é uma história vibrante e de mudanças, né? Era cidade de trabalho, hoje é quase cidade de dormitório, de certa forma, né? Apesar de nós termos alguns polos industriais em volta de nós, mas da cidade de trabalho para que nós temos hoje, houve uma mudança muito grande. Mas eu quero que você fale disso, eu estou falando demais. Guinara, eu já queria começar fazendo uma pergunta. Eu acho que você que está acompanhando, você que é de Osasco, é aqui da região e não conhece Osasco, nós já tivemos inclusive um documentário que contou um pouquinho da história de Osasco, desde Antônio Agu até a gestão Jorge Lapas. Você nasceu praticamente nessa cidade, né? Porque você acompanhou todo o desenvolvimento dela. Pode até não ter nascido, mas por ter exercido vários cargos e ter acompanhado o crescimento, é filho dessa terra. Então conhece, né, do extremo da sul e da norte esse crescimento significativo. Mas na época que Osasco ainda era um bairro da capital, Osasco tinha muitos problemas pontuais, principalmente a questão que envolve o esgoto, a questão da infraestrutura, do saneamento, enfim, uma série de problemas que eu acredito que Irã de Salazar, que teve uma ajuda significativa, né, do saudoso Amador Aguiar, né, o presidente do Bradesco, que ajudou inclusive a montar e a construir a própria prefeitura, que não tinha nada, no bairro não tinha orçamento, não tinha nada. Você viveu esse período, conheceu os emancipadores, viveu esse período épico de Osasco, que hoje, evidentemente, é uma cidade que, lamentavelmente, sua história não é contada corretamente e nem se resgata isso nas escolas, deveria. Tem um projeto bacana da Câmara lá que você iniciou, que é valorizar as personalidades de Osasco. Mas contar a história nos meandros, desenvolvimento, é muito pouco falado. Acho que tem que incluir isso, fica aí o recado para o Claudinho Pitério, vai ver se ele consegue, de alguma forma, atribuir esse conhecimento vasto que nós temos na cidade para os alunos, para que eles tenham civismo, para que eles tenham amor pela cidade e construir e deixar ela ainda cada vez melhor. Você viveu esse período épico da emancipação, né, do sim contra o não? Conta um pouquinho dessa história. Quando eu cheguei em Osasco, foi no ano de 1969. Agora vai, no início de abril, vai completar 54 anos. E quando eu aqui cheguei, eu vim trabalhar, porque lá na minha cidade, onde eu morava, a cidade de Garça, interior de São Paulo, eu nasci numa cidadezinha do lado, chamada Álvaro de Carvalho, mas fui criado em Garça. E quando eu cheguei aqui em Osasco, eu vim para trabalhar, que a minha irmã morava aqui, meu cunhado morava aqui. Então eu vim buscar um trabalho, buscar um serviço. Eu não conhecia Osasco. Só que quando eu cheguei aqui, eu logo já me apaixonei pela cidade, porque a cidade é uma cidade acolhedora, um povo muito bom, pessoas maravilhosas, pessoas fantásticas. E eu, quando cheguei aqui, fui trabalhar na feira, fui vender banana na feira, não é? Aqui no Munhoz, por exemplo, a primeira vez que eu vim aqui é 54 anos atrás. Para chegar aqui no dia de chuva não chegava, o caminhão ficava no meio do caminho, a gente não conseguia chegar quando chovia, não é? Então, lá no Mutinga, a mesma coisa. A gente tinha dificuldade de chegar quando chovia, porque era tudo rua de terra, a maior parte das ruas não tinha sequer guia e sarjeta. Então, foi um período assim de bastante desenvolvimento da cidade, porém, a emancipação já havia acontecido, não é? Logo que eu cheguei, também procurei me interessar pela história da cidade, conheci como é que era a história da cidade, que isso é uma coisa minha. Lá na cidade que eu morava, também sabia quando fundou, quando começou, né? Quem que fundou, os pioneiros, eu conhecia essas coisas, que é uma coisa de intuição pessoal. E depois que eu conheci isso tudo, na feira, vendendo banana, eu fui fazendo amizades, eu fui conhecendo
a cidade, cada semana eu estava no bairro novamente, cada dia eu estava num bairro, e aí eu fui estudar. Eu voltei a estudar, que eu tinha parado de estudar para poder trabalhar. E quando eu voltei a estudar, lá no Larizate, no quilômetro 18, eu acabei entrando no Centro Cívico. Hoje o pessoal chama de Grêmio, né? Mas é a mesma coisa, é o Centro Cívico. E fui eleito presidente do Centro Cívico. E fiquei lá 2 anos como presidente do Centro Cívico. E aí, e trabalhando na feira, né? Vendendo banana na feira. Aí, o diretor da escola, professor Natalino Fidêncio, já falecido, hoje infelizmente, mas o professor Natalino Fidêncio me chamou um dia e disse, olha, eu queria que você fosse candidato a vereador. Né? Eu já vejo o trabalho que você faz aqui na escola. Isso em 1900 e? Isso, agora nós já estamos falando em 75 já. 75, 1975. Tá. Então houve um salto aí. Já. Houve um salto. Porque, quantos você já tinha? em 75 eu já tinha 22 anos. 22 anos. Aí o diretor propôs de eu ser candidato a vereador. No primeiro momento eu resisti, não queria, mas ele fez um desafio para mim. Você falou que a gente é movido a desafios, né? Eu também sou movido a desafios. O diretor chegou e disse, olha, eu queria que você fosse candidato a vereador. Eu disse, não quero política, não quero saber de política. Estou lá na feira vendendo banana, estou feliz, estou contente. E ele disse assim, mas por que você não quer ser candidato? Eu disse, olha, porque na política é muito difícil, não é uma área que me atrai. Eu acho que o pessoal da política não faz o que precisaria fazer. Olha a crítica, né, que eu estava fazendo. Sim. E aí ele disse, olha, se você acha que está ruim, vai ficar pior. Vai ficar pior. Você vai ver daqui 20, 30, 40 anos, você vai ver como é que vai ficar. Né? Mas precisa participar. Você é um cara que eu vejo o seu trabalho aqui, você é importante participar. Então, eu não tinha família tradicional, eu não tinha dinheiro, eu era vendedor de banana na feira, nunca tinha participado de uma campanha, tinha 22 anos, né? Não conhecia ninguém da política, não sabia nada da política, não podia... Oi, pois não. E foi bem sucedido na primeira? Logo na primeira candidatura já conseguiu êxito ou bateu na trave? Como é que foi essa? Não, eu tive a felicidade de procurar os amigos, né? Foi uma campanha dificílima, né? Gastar sólido de sapato mesmo, né? Casa por casa, pessoa por pessoa, família por família. Na época era barro mesmo, era, né? Até no barro mesmo. No barro mesmo. E sim, acabamos sendo eleitos, né? Pelas visitas que nós fizemos, pelas pessoas que nós fomos conversando, pela proposta, pelo ideal. Porque eu não estava atrás de ter cargo, eu não estava atrás de ter a vaidade de ser político, nada disso. Eu fui seguir um desafio que o diretor fez e pelo ideal de trabalhar pela cidade, né? Então, já na primeira eleição, 1976, o ano que você nasceu, né? É verdade. E, então, já nesse ano, ali eu já tinha, então, 23 anos, e aí fui eleito pela primeira vez, era o vereador mais jovem naquela época. Aproveitando a oportunidade, já que nós estamos falando de política, Osasco sempre foi uma cidade sindical, política, atuante, nesse sentido. Apesar de ter sido emancipada, nós tivemos muitas questões do sim contra o não. Na primeira não deu certo, só na segunda que realmente houve lá o plebiscito, né, houve um movimento, né, dos autonomistas, houve uma manifestação popular já querendo que Osasco tivesse essa emancipação, porque não aguentava mais ser esculachada, vou usar essa palavra aqui, pela capital, porque não vinha recursos. Era uma cidade muito abandonada, desprezada. Osasco era uma cidade violenta, difícil. Quem conhece Osasco sabe que no começo nós tivemos aqui atos violentos, tráfico de drogas, bandidos. O saudoso Gil Gomes não saía aqui de Osasco, né? Estava o tempo gravando, né? Assassinatos, enfim, uma série de acontecimentos que marcou muitas gerações. Inclusive um dos passatempos daquela época era ver cadáver. Olha só que absurdo, mas Osasco passou por isso. E naquela época a campanha política já era acirrada. Nesse primeiro momento que o senhor entrou na política, me fala um pouquinho dessa experiência na campanha. Quantos vereadores nós tínhamos lá? Quem era o prefeito da ocasião? Que acho importante relatar, que depois você vai falar da sua candidatura posterior. Mas naquela época, quantos vereadores nós tínhamos? Quantos partidos nós tínhamos disputando? Eu sei que naquela época era mais MDB, Arena e tal, mas se tinha mais partidos. E como que era a concorrência? Se existia oposição, respeitabilidade, né? O prefeito conseguia aprovar os projetos na Câmara? Era um puxadinho, não era? Como é que era a situação naquela época, naquele período?
Naquele momento, o meu candidato a prefeito era o Zupo, que era apoiado pelo Rossi, não é? Mas quem ganhou a eleição foi o Guaçu Piteri, que era o candidato do MDB. E só tinha dois partidos, Arena e MDB. Eram só os dois partidos. E quem ganhou a eleição foi o Guaçu. E aí a gente só tinha 17 vereadores naquele momento, era 17 vereadores. Já a cidade já se aproximava de 500 mil habitantes. Já naquela época? Já naquela época. Era uma cidade difícil, porque não tinha água encanada, não tinha, muitas das ruas não tinha iluminação, a pavimentação, guia, sarjeta, os bairros não tinha creche, a maioria não tinha escolas. Só para você ter uma ideia, no ano de 1978, Paulo Egídio Martins, que era o governador de São Paulo, veio inaugurar em Osasco 18 escolas, de uma só vez. De uma só vez. Aqui essa Matarazzo, todas essas escolas aqui da periferia de Osasco foram inauguradas em 1978, nesse período que era vereador. Isso. Aqui o Verdão, não é? Então, eram escolas daquele período, daquele tempo, que foram inauguradas de uma só vez, né? A administração, como sempre, é uma administração difícil, né? A cidade não tinha muitos recursos financeiros e tinha muitos problemas, né? Que cada um dos prefeitos, desde o Irantes, que foi o primeiro, depois veio o Marino Nicoletti, depois veio o Guaçu, depois veio o Liberati, aí o Guaçu novamente, né? Depois do Liberati. O Liberati era professor de escola lá no Júlia Lopes, no Rochidale. Ele era diretor, primeiro professor, depois diretor de escola lá, né? E aí veio ser prefeito. E do outro lado ficava o Senai. O Senai, isso mesmo. À frente do Júlia era o Senai. Como é gostoso lembrar de Osasco do nosso passado, né? Maravilhoso. O documentário que nós produzimos em 2012, eu tive uma oportunidade de conversar com o Guaçu Piteri, lá inclusive na Fito, né? Na Fito não, lá onde ele dava aula, na Fiel. E ele me disse, inclusive no documentário que está publicado nas redes sociais, que Osasco naquela época era uma cidade que não tinha um orçamento, ele enfrentava muitas dificuldades. Como asfaltar, como fazer infraestruturas. Osasco já sofria um crescimento desordenado, muitas pessoas vindo do Nordeste naquela ocasião vieram para Osasco, de várias partes do Nordeste, né? Você vê Bahia, enfim, Piauí, Ceará, né? Nós temos muitos nordestinos aqui em Osasco, muitos que vieram para São Paulo, que ajudaram a construir o estado de São Paulo, principalmente a capital, mas a grande São Paulo foi invadida por nordestinos. E ele me falava que naquela época não tinha emprego para todo mundo, mas eles ajudaram na mão de obra. Então eles foram muito importantes, né, na construção civil, na abertura de sarjetas, né, de guias. E lá na Câmara, como é que era isso? Vocês tinham um diálogo aberto com o Guaçu, existia uma coerência, a respeitabilidade existia naquele período, ou vocês viviam sempre em conflitos? Sim, o Guaçu era um homem muito democrático. O Guaçu era um político, assim, na acepção da palavra, ele sabia respeitar. E por isso ele também era respeitado. Então, você veja, eu não era do partido do Guaçu, era do lado da oposição. Mas a gente conversava, a gente se respeitava. E os projetos bons para a Câmara, a gente votava a favor. Não tinha isso daqui era oposição, então nós vamos votar tudo contrário. Não, projeto bom a gente votava a favor. Quando também vinha alguma coisa que a gente via que aquilo não era bom para a cidade, a gente também debatia, a gente propunha, né? Porque não adianta só falar mal, isso aqui não serve, isso aqui não está bom. Tá bom, isso aqui não serve, mas como tem que ser feito? Então tem que propor. Né? A política tem que ser isso, né? A política ela tem essa força de poder organizar a sociedade. E por que a gente não está dando para a política exercer o papel dela verdadeiro, é que nós estamos hoje nessa situação que nós estamos. Você falava dos nossos nordestinos, né? Que vieram para Osasco. Antes dos nordestinos, lá no tempo do Antônio Agu, quando ele fundou a Vila Osasco, né? Em 1890, por aí, 85, 90, que ele criou a Vila Osasco, ele convidou o pessoal para vir, lá de Osasco de Itália, da onde ele tinha saído, ele convidou o pessoal para vir. Então, vieram muitos imigrantes. Então, italianos,
portugueses, japoneses, armênios, espanhóis, né? Húngaros, né? Meu pai era húngaro, então húngaros vieram para cá também. Então, Osasco foi formado inicialmente pelos imigrantes. Depois vieram os migrantes. Aí, da onde? Especialmente do interior de São Paulo. Então veio durante um período longo, e aí nesse caso eu me incluo. Eu vim lá do interior de São Paulo, né, para Osasco. E na sequência veio também o pessoal de outros estados, né, também migrantes, mas de outros estados. E aí especialmente nossos irmãos nordestinos, que ajudaram a construir essa cidade tão grande como ela é hoje. A gente está vendo algumas imagens ali, está ali o nosso museu, está ali. Ali já era do Iguaçu, né? Ali era do tempo do Iguaçu. Isso. Está ali estação, o primeiro voo. O primeiro voo foi em Osasco. Dimitri, né? Isso. Sou de Lavô. Ó, falando francês aqui, ó. Quando eu fazia as Primitivo, artes, né? Eu estou errado, Fazenda Primitivo, né? Não, foi o primeiro voo foi na onde é a João Batista. Onde hoje é João Batista. Fazenda Primitivo. A Primitiva é filha do Antônio Agu. Primitiva Avião, que você fala? Não, a fazenda que o... A fazenda do Antônio Agu é onde é o Buçocaba. Ah, é? Ali é tá. onde é o Buçocaba. Eu tô com a memória fresca, porque eu fiz o documentário, tem que lembrar de tudo, né? Ali onde tem, por exemplo, você que é morador de Osasco, onde tem ali, por exemplo, o córrego Buçocaba, hoje poluído, evidentemente, tá alagando ali, né? Não precisa chover muito que já alaga, onde tem o shopping, o super shopping, onde tem agora Carrefour, tem as academias, onde tem os cachorro-quentes tradicionais de Osasco, agora saudoso ficou popular. Rhapsody, né? Saudoso Braguinha, exatamente. grande Braguinha. Ali naquele rio, tanto é que tem resquício ainda do que era a fazenda dele. Você vê, tem pé de jaca, pé de manga, de goiaba. Ele plantava as parreiras. Por que ele pegava o rio? Porque o rio, ele aproveitava a água do rio e ele fazia o irrigamento para as frutas e para a parreira, porque ele era italiano, então ele tinha produção de uva. Né? Então era toda aquela parte ali, a fazenda do Antônio Agu, onde é a ponte metálica ali, mais ou menos, passava um pouquinho e vai até onde é Floresta ali. Isso. Floresta, o Antônio Agu que doou o terreno do Floresta. Exatamente. Então, hoje, evidentemente, nessa história está sendo contada, recontada novamente, mas você vê que nessas imagens, você vê que o Osasco passou por um crescimento significativo, né, de obras. E quem ajudou a dar, na sua opinião, qual foi o prefeito? Eu sei que todos deram a sua contribuição, não quero ser injusto com nenhum deles aqui. Mas aquele que encabeçou, porque o Vregi Salazar, quando fala que outro prefeito desenvolveu, ele fica bravo, né? Ele fala, não, quem começou foi o Irante que começou, né? Ele tem uns ciúmes aí, né? E com razão, evidentemente, que ele pegou Osasco numa situação muito difícil. Mas você acredita que foi a gestão que mais, vamos dizer assim, alavancou Osasco para chegar hoje nesse patamar de grande metrópole? Só para você ter uma ideia, quando o Irante foi tomar posse como prefeito, não tinha cadeira, não tinha mesa. Olha só que situação. O Amador Aguiar, aliás, essa semana, dia 10, o Bradesco vai completar 80 anos que o Amador Aguiar fundou o Bradesco lá na cidade de Marília. Vizinho de Garça, sim, em Marília. Então está completando 80 anos. Olha o que esse Amador Aguiar fez pela nossa cidade. Ele nunca foi político, ele era dono do Bradesco. Então ajudou demais no início da administração. Depois do Irante, veio o Marino. Então o Irante teve aquela dificuldade inicial, mas fazia muita coisa, tinha que fazer, né? Aí veio o Marino Nicoletti, e também fez. Então, se a gente disser assim, ó, esse fez mais, esse fez menos, nós vamos cometer injustiça. Porque cada um dos prefeitos, ao seu tempo, teve as suas dificuldades, e aí as críticas, né? E antes, como era só 2 partidos, então as críticas eram mais acirradas, né? Grenal, né? Era nossa mãe. Fla-Flu, um derby. Então, veja só. Só que depois, os outros prefeitos que vieram também tiveram as suas dificuldades, mas as coisas foram mudando, a ponto de hoje chegar a ser a cidade que tem o 2º PIB do Estado. É, né? Significativo. Olha como que Osasco cresceu, olha como desenvolveu. Não é? O Rogério Lins, hoje, na sua 2ª administração, está conseguindo fazer com que a cidade tenha uma arrecadação
tão grande como cresceu. Por quê? Porque ele trouxe empresas dessa área. A gente antes era a cidade de trabalho, como você acabou de colocar aqui. Não é isso, Júlio? Cidade de trabalho. Por quê? Porque aqui vinha as grandes empresas, as grandes indústrias. Isso. Hoje, a nossa cidade é uma cidade de serviços. Não é? Então, por isso que a gente tem hoje essa renda que tem, essa coleta de esgoto, de impostos que tem, porque foi trabalhado isso no sentido de fazer com que a cidade possa ser, hoje, esse polo de tecnologia que está sendo. Rapidamente aproveitando esse gancho do desenvolvimento de Osasco, ganhou como vereador, e quem te motivou foi uma vontade sua de sair como candidato a prefeito e disputar na época com o Parro, né? Muitas pessoas perguntam, o Parro está vivo? Está vivo, né? Está vivo, o Parro está vivo. A Beth Parro está aqui, a ex-esposa dele trabalha aqui no céu, lá do Bonança. O que te motivou? Foi alguém do seu partido? Foi a família? Foi um desejo seu? Não quero ser vereador, quero ser prefeito de Osasco. Como é que surgiu essa vocação, essa vontade de ser prefeito? Na verdade, não era uma vontade minha, né? Nem para vereador eu queria ser, né? Te colocaram numa roubada. Mas depois que eu entrei e passei 6 anos como vereador, nesse período eu tive a oportunidade de conhecer um grande político que, vamos dizer assim, está um pouco esquecido. E agora, no dia 16 de abril, nós vamos celebrar o centenário de nascimento dele. Ele vai fazer 100 anos que ele nasceu, que é o ex-prefeito de São Paulo, Olavo Setúbal. Eu tive a oportunidade de conviver um pouquinho com ele depois que ele deixou de ser prefeito de São Paulo. Eu era vereador. E um dia ele me chamou e disse assim: Bognar, se prepara para ser candidato a prefeito de Osasco. Aí eu disse assim: doutor Olavo, eu sou só vereador, eu não tenho essa estrutura, não dá, está muito cedo, preciso esperar mais tempo, eu não tenho chance de ganhar a eleição. Olha a resposta que eu dei para ele. Ele segurou no meu braço assim e falou assim: eu não falei para você ganhar a eleição, falei para você se preparar para ser candidato a prefeito. E aí ele me deu literalmente uma aula do que eu precisava fazer. Cara, eu tinha nesse tempo aí 29 anos. Né? Então, eu saí de lá do escritório dele, ciente de que eu deveria me propor a ser candidato a prefeito da cidade. Elaborei um programa de trabalho que foi colocado, tinha 22 itens especialmente, e esse programa de trabalho tem alguns desses 22 itens que, passados já 40 anos, alguns deles não foram executados até hoje. Até hoje? Até hoje. Pode citar ou não? E alguns, por exemplo, vou citar aqui a questão dos nossos cemitérios. Eu tinha um projeto para fazer uma reformulação dos nossos cemitérios. Eu estou falando para pegar uma coisa só, né? E porque está na família de todos, né? Você vai nos nossos cemitérios, infelizmente, é uma situação degradante. Parece que tem um projeto aí para reformular o Gerações. Procede? Ouvi até o Rogério fazendo uma propaganda lá. Vai fazer mesmo? Eu já ouvi falar sobre isso também, mas eu não sei exatamente em que pé que isso está hoje. Mas precisa fazer, porque é um desrespeito até para os nossos mortos. Já fiz algumas matérias, mostrando a realidade, né? Na época, fiz com o CQC, na época, no Proteste Já, gravei com eles. Né? Depois eu gravei várias vezes lá, mas de lá para cá nada mudou. Né? Inclusive o mesmo secretário que era da época é o de hoje. Obras, né? Continua sendo o Valdir Ribeiro. Valdir Ribeiro. Né? E, enfim, tinha um projeto, inclusive quando o outro secretário que era de obras, o Cabeça, como é que chama lá? Esqueci o nome dele. A gente chama ele de Cabeça, me perdoe, mas eu esqueci o nome. Ele está numa outra secretaria agora. Mas ele estava na ocasião, disse que tinha um projeto para cemitério vertical. Principalmente no Santo Antônio ali. Também parece que não evoluiu. Porque o Santo Antônio está do mesmo jeito. Né? As pessoas vivem reclamando lá também, que tem que fazer uma série de intervenções. Isso. Eu sei que não é fácil, mas pelo orçamento que o Osasco tem... Precisa fazer. O Osasco tem que ter. Precisa fazer. Eu, por exemplo, não tenho. O cemitério onde está minha família está lá em Santana de Parnaíba. Não está em Osasco. Não dá para enterrar um ente querido aqui na cidade de Osasco, com todo o respeito. Difícil. A não ser que tenha algum outro local. Eu sei que tem até o do próximo do velório ali também, né? O mais
o mais charmoso, né, vamos dizer assim, onde tem os ilustres ex-vereadores, ex-prefeitos, tá todo mundo ali, né? O doutor Celso, Oswaldo Virgínio, enfim, o Guaçu tá lá também, né? Que é o central, né? Lá no Bela Vista. Bela Vista. Mas os extremos, né, da Norte Sul precisam de uma atenção especial. Então você vê que daquela época para cá, né, praticamente não mudou muita coisa. Precisava ter feito, né? Aquele terreno do cemitério foi doado pelo Antônio Agu. O do Santo Antônio. Lá do Bela Vista. Do Bela Vista. Do Bela Vista. Do Santo Antônio foi o Guaçu que desapropriou aquela área quando ele foi prefeito na primeira vez. Porque o Bela Vista não comportava mais, então o Guaçu desapropriou aquela área do Santo Antônio. E é interessante que ele doou, mas não está lá, né? Ele está lá na Consolação. Ele está sepultado na Consolação, porque ele morreu em 1909, né? E a doação se efetivou em 1919. 10 anos após. Veio a neta dele, a filha da Primitiva Vianco, porque a Primitiva... Agnes Agu não, né? Não. A Agnes é nossa querida que mora aqui em São Paulo, sobrinha neta do Antônio. Né? Sobrinha neta do Antônio Agu. É a única viva ou tem mais? Você sabe? Tem mais algum vivo lá, ainda tem, alguns parentes dele vivos. Né? Então, em 1919, a Josefina, que é filha da Primitiva Vianco, veio em São Paulo doar o terreno da catedral, hoje é a catedral, né, da igreja matriz, do cemitério, da escola, lá onde hoje é o Cinearte, e o terreno também do mercado municipal. Olha aí. Dedicou esses 4 terrenos aqui para a nossa cidade, em 1919. Um período ainda que a cidade de Osasco ainda era bairro. Era bairro. Não tinha nem intenção de virar. Começou a se pensar na emancipação em 1947. Quando se ventilou, né? Já. Isso, aí sim, aí o grupo começou a se organizar, né? A família Fiorita, a família do Setter, a família do Reinaldo de Oliveira, né? Do Dimas Tavares. Então, todo esse pessoal aí, dos Tonatos, né? Todo esse pessoal se organizou a partir de 1947 para conseguir a emancipação só em 1962. Olha quantos anos período, que essa gente trabalhou. Muitas lutas, né? Mas você tinha perguntado, né? Então aí você concorreu com o seu candidato direto era o Parro. Porque embora fosse só 2 partidos, Parro, né? cada partido tinha 3 sublegendas. Então, o Parro era uma sublegenda, eu era outra, e tinha um médico muito bom aqui da cidade, um psiquiatra chamado Gabriel Figueiredo. Ele era o 3º da legenda. Do outro lado, quem concorreu foi o Rossi. E o Rossi, pela 2ª vez, ele era candidato. Né? Ele tinha sido candidato, ele tinha sido prefeito de 72 a 77. Então ele concorreu em 82 novamente. E quem ganhou foi o Parro. O Parro fez 26 mil votos, nós fizemos 25 mil votos. Uma diferença de 1.000 votos, né? É uma diferença de 1.000 votos. E o Rossi teve quantos votos? O Rossi teve 52 mil votos. Sim. Só que ele, como era sublegenda, somava-se as 3 candidaturas. Nós fizemos 62 mil votos. O Rossi fez 52. Que coisa, hein? Então, 1982. 82. Isso. Você estava dizendo, esse período de 82 era o período que o Brasil passava por uma influência internacional de músicas, né? Foi uma evasão de músicas estrangeiras aqui no Brasil, na década de 80. Foi porque houve a queda da ditadura, né? Então tudo que estava nas gavetas de cultura preso explodiu. Eu sempre falo isso. Que foi a ditadura contribuiu de uma forma, e o senhor trabalhou na área da cultura, vai endossar isso que eu vou dizer. O que ocorreu foi que quando a ditadura literalmente, né, ditadura, vamos dizer assim, literalmente findou-se, as gavetas da cultura explodiram em todos os cantos. Então, tudo que tinha lá fora chegou e tudo que estava engavetado aqui rebentou. Né? E tem até um ótimo documentário, fala o Rock Brasília, que conta a história do rock, iniciando. Né? Eu não quero falar da Jovem Guarda, porque isso não precisa nem falar. É estupendo o papel que a Jovem Guarda e a Bossa Nova criou. Mas eu tento trazer o momento em que toda aquela poesia e tudo que estava nas gavetas começa a virar disco e hit nas rádios da época, né?
Vocês dois são jovens, né? Eu tenho bastante mais de idade que vocês. Pode somar os dois juntos, que eu ainda tenho mais que vocês dois juntos. Rapaz, você tá desculpa, irmão, eu sei que é indelicado essa parte, mas você tá bem, rapaz. Qual que é o segredo, Bognar, para ficar tão jovem assim? Nada, Lúcido, cara, né? não. Tô aqui rodado já. Tem um segredinho aí, 70 anos já, 70 anos, né? Mas está bem, está muito bem. Mas eu ia dizer para vocês assim, ó, antecedendo esse período aí foi os anos 60. Ali, pode perguntar para os pais, eles vão contar. Ali foi a grande explosão. Ali era uma coisa Beatles, fantástica. Né? Beatles Internacional, né? Bee Gees, veio tudo ali. E aqui a nível nacional era a Jovem Guarda. A Jovem Guarda começava a nascer. Nossa, né? Era coisa fantástica, era muito legal. No auge. O Adriano está mostrando umas imagens ali. Ali foi as inaugurações e algumas reformas de praças da Zona Norte. Né? Por exemplo, ali, ó, Praça de Cran, né? É isso? De Cran? Exatamente. Os comícios da época eram lotados, né? Olha só como tem gente ali. Bastante, na época do Rossi. Né? Ali o Romeu Pipino, na época que era candidato a vereador, né? Ele falando das dele, vereador da Zona Norte. Você acompanhava muito os comícios naquele período? Eram bem característicos, porque era showmícios na época, né? Então dava para levar algumas estrelas da música popular brasileira, né? Você pegou esse período, né? Peguei esse período, porém eu não participava de comício. Não participava? Não, porque meu estilo de fazer campanha era de visitar as pessoas, de conversar com as pessoas, tete a tete, de conversar, de fazer reunião. Fazia reunião com 2 pessoas, podia fazer reunião com 20. Humberto Parro e o... Olha o Rossi ali, ó. Gabriel. E que foi até secretário da Educação por um tempo atrás agora, que mora no Piratininga também, esqueci o nome dele. Ele também tinha esse mesmo processo. Eu me lembro que aqui na Zona Norte, muitas vezes ele pedia a casa de papai para reunir os vizinhos ali. Muitas vezes eu vi o Humberto Parra em casa. Esqueci o nome agora. Mário Guidi. Mário Guidi. Também acompanhava o Parra. Sim, grande vereador, Mário Guidi. 5 mandatos, né? 5 ou 6, né? 6 mandatos. 6 ou 7, eu acho que é 7. Acho que é o campeão de mandatos, o Guidi, não é? Ele e o Assaf, os dois são... Os dois, né? O Assaf. O Assaf, a Coluna também teve muito mandato. A Maria Coluna, ela veio lá do comecinho, ela fez um trabalho bastante significativo. A Maria Coluna está viva ou não? Ela faleceu. Faleceu, né? Ela estava com mais de 100 anos, né? Beirou 100 anos. Beirou 100 anos. A última vez que eu a vi foi lá na Sala Osasco, hoje, carinhosamente, né, tem uma homenagem ao Luizinho, né? E eu tive a oportunidade até de conhecê-la, né? Eu já estava beirando aí já o 100, realmente, né? Mandando com dificuldade. Mas é uma mulher que tem muita história, né? Sim. Ela fez um belíssimo trabalho, especialmente com as crianças. Então passou o período do não teve êxito, né? O Parro foi prefeito. Isso. Foi um mandato difícil, eu lembro, aí já é da minha época, né? Já era garoto, mas eu acompanhava. Osasco tinha muitos problemas pontuais de ordem de infraestrutura, habitação. Osasco começava a receber muita gente de fora, né? E muitas empresas estavam chegando, mas Osasco ainda tinha muita dificuldade. Na gestão do Parro, você teve alguma participação, mesmo não sido eleito? Participou? Sim, com certeza. Como é que foi a sua participação na gestão do Parro? A nossa participação foi na SEDERT. Lembra da SEDERT? Era a Secretaria dos Desportos, Recreação e Turismo. A SEDERT, né? Então, fui secretário da SEDERT durante quase 4 anos. Nesse período, acumulou também a Secretaria da Cultura, né? Então, tocava as 2 secretarias e procurei pôr em prática, tanto na Cultura como na SEDERT, aquilo que estava no nosso programa de trabalho como prefeito, né? Então, ó, se for prefeito, como é que vai ser? Aqui na Cultura vai ser assim, aqui no esporte vai ser assim. Como eu fui seu secretário, eu procurei pôr em prática aquilo que estava programado. E foi um resultado tão bom, tão grande, que depois de 4 anos eu fui parar na Assembleia. Você imagina, se eu lá na feira vendendo banana ia pensar um dia de ser deputado estadual. Nunca passou pela minha cabeça isso. Nunca. E de repente caminhou para ser candidato a deputado, e aí acabamos sendo eleito deputado estadual, e ficamos na Assembleia 4 anos. 4 anos na Assembleia. Conseguiu ajudar os Osasco naquele período? Porque naquela época, eu não sei como é que era a influência do Poder Legislativo Estadual junto às cidades.
Mas deu para viabilizar recursos para ajudar? Naquele período o Rossi era o prefeito. Quantas vezes nós tivemos juntos no Palácio para viabilizar obras, inclusive aquele viaduto ali em frente do Liberati, aquele viaduto da Maria Campos, aquele viaduto saiu nesse período. Né? O segundo ou o primeiro? O que dá acesso a Maria Campos? Não. Eu estou falando da Maria Campos, mas lá no final já no Tietê. Tá. Já ali no Tietê, no São José, o viaduto São José. Eu falei Maria Campos, não. Sim. O viaduto São José, que é no final da Maria Campos, sim, né? Isso eu perguntei. O primeiro lá o viaduto São José, que deságua na Castelo e deságua ali no Rochidale, do outro lado, né? Deixa eu... Pode falar. Obrigado. O senhor comentou que houve, aos poucos, a chegada de várias pessoas, né, de várias comunidades e de nordestino dentro da cidade. E quando se iniciou o processo industrial dentro da cidade, com a chegada da Bromoveri, da Santista, Ertenite e outras empresas de ponta que chegaram e se instalaram, inclusive ali dentro mesmo do centro de Osasco. Como que foi esse processo e como isso ocorreu? Qual foi o aval da prefeitura em trazer essas empresas de ponta? E o Bradesco, com certeza, contribuiu muito junto à educação e infraestrutura também, né? Então, veja, as primeiras indústrias de Osasco, entre elas, está a fábrica de papel e papelão, que é a Sturline. Isso, lá na Narciso Sturline, tocada pelo Narciso Sturline, incentivada pelo Antônio Agu. Não é? A gente também teve outras indústrias no período que chegaram. Então, aqui onde hoje é o Shopping Plaza, ali também era o cotonifício, Beltramo, era uma indústria de tecido. Ford esteve conosco por alguns anos em Presidente Altino. No Presidente Altino, isso. Essa, por exemplo, a Ford, a Bromoveri, a Cobrasma, esses daí chegaram nos anos 40, 50, né? A CIMAF chegou em 46. Olha quantos anos a CIMAF está aqui. Se instalou a Osram, se instalou lá em cima, isso, hoje não próximo tá, de 18. Isso, hoje não está mais, mas a Osram também se instalou aqui. E a gente tinha dezenas, centenas de boas indústrias na cidade. Então esse período aí foi os anos 40, 50, 60. Né? Agora, quando chegou ali por 80 e pouquinho, já para 90, então as indústrias saíram da cidade e começaram a dar lugar a empresas de serviços. Né? Então os grandes mercados que chegaram, as grandes empresas de serviço, prestador de serviço. Sua característica, né? Hoje é o calçadão. É o calçadão. Não é? Hoje é o calçadão. Passou a gestão do Parro. E logo na sequência nós tivemos outros prefeitos, alguns retornaram, outros vieram. Como é que foi a gestão depois do Parro? Porque depois do Parro nós tivemos... depois do Parro veio o Rossi. Veio o Rossi, aí depois veio depois do Rossi, o Rossi de novo, depois o Celso, não é isso? Veio o Rossi, depois... Não tinha ainda a reeleição. Veio o Rossi primeiro, depois veio o Celso Giglio. Aí depois do Celso Giglio veio o Silas, e depois do Silas, novamente o Celso Giglio, aí o Emídio, Lapas, Rogério Lins e o Rogério Lins. Na gestão me conta um pouquinho da gestão do doutor, do Rossi, evidentemente, que quem lançou o doutor Celso Giglio foi o Rossi, não foi? Foi. Na verdade, o Celso Giglio tinha sido candidato do Guaçupiteri. Na administração do Guaçupiteri, lançou o Celso Giglio candidato a prefeito. Depois, o Celso Giglio, com o tempo, passou a se aproximar do Rossi, e aí quem lançou o Rossi para prefeito e ele foi eleito foi o Rossi. Aí o Rossi conseguiu emplacar. Depois eles tiveram um atrito, aí se separaram, aí cada um seguiu rumos diferentes e o doutor passou a ser talvez o prefeito que teve mais legislatura, não foi? Depois teve a reeleição, né? Porque até então não tinha. Ele teve duas, né? Teve duas, emplacou o Silas e voltou de novo, não foi? Isso, ele foi prefeito, emplacou o Silas e voltou a ser prefeito. Então ele teve duas legislaturas, duas gestões, mais a do Silas. Nessa época do Rossi, o Rossi foi chamado do prefeito
do desenvolvimento. Osasco era tida como uma cidade muito precária, né? Tinha as praças muito abandonadas. Era uma cidade, vamos dizer assim, feia, né? Na gestão do Rossi houve um desenvolvimento assim, significativo na reforma dos próprios públicos, na construção de novos prédios. A cidade passou a ficar mais bonita, né? Mais interessante, mudar aquela cidade que tinha aquelas características de bairro ainda, né? Com muitas dificuldades. Você concorda com isso? O Rossi foi um dos pioneiros no desenvolvimento da cidade do ponto de vista de infraestrutura, de saneamento básico. Eu lembro que na época muitas ruas foram... a gente não tinha rua, na verdade, né? Eles começaram ainda a criar nome de ruas, a fazer lá, colocar sarjeta. Era uma situação difícil, como mostrou nas imagens ali, né? E foi na partir do Rossi que começou. Teve lá um pouquinho antes, mas o grande desenvolvimento foi na gestão do Rossi. Você concorda com isso? Veja só, todos os prefeitos fizeram. Nesse período do Rossi, ele teve uma sacada muito forte, né? Ele organizou as praças, ele organizou as ruas, pavimentou bastante. O Parro também pavimentou bastante. Era pela Prozasco. Quem era responsável por isso, hoje é secretário municipal, que é o José Carlos Vido. O Vido era presidente da Prozasco, e ele fez um programa lá de asfaltamento que era fantástico. E o povo tinha que pagar, não era assim, asfaltava de graça. O povo tinha que pagar. E pagava. Né? Eu mesmo abri um carnezinho de 24 prestações para pagar o asfalto de casa. Eu fazia a mesma observação, seu papai pagou. Antiga Rua 4, bairro Jardim Imperial, que faz ali base com Baronesa Helena Maria. E a rua de casa foi feita assim. E logo depois havia uma chácara logo acima que foi desapropriada e loteada, né? Que dá saída lá na Carvalho de Lima, lá em cima na Baronesa. Então, ali onde tem, ali próximo da Carvalho, tem uma rua lá que nas quintas-feiras tem uma feira lá. Positivo. Né? Eu fiz feira lá há 11 anos. Vendi banana naquela feira lá há 11 anos. Roberto sabe muito bem de onde eu estou falando. Sim, a Zona Norte naquela época, quem é daqui da Zona Norte sabe que nem existia a Zona Sul ainda, para falar a verdade. Era a região central, né, um pouquinho nas imediações, e a Zona Norte, porque como fazia divisa aqui com São Paulo, e era mais fácil, por exemplo, eu lembro numa época que era mais fácil chegar até a Lapa do que no centro de Osasco. Era mais perto, porque o transporte era precário. Não tinha nem transporte público. A gente utilizava aqueles micro-ônibus, né, muitos deles alugados, alguns de proprietários, ou até dessas peruas antigas. Não tinha ainda transporte coletivo. Porque antes do micro-ônibus, era ainda as peruas. As peruas. Né? Você acabou de falar delas. Exatamente. Aí. Então, quem é mais antigo de Osasco lembra muito bem do transporte nas peruas. Depois é que veio o micro. O micro veio no tempo do Rossi. No tempo do Rossi, só você ter uma ideia, eu nasci no Hospital São João Batista, na Lapa. Eu não nasci em Osasco. Porque na época minha mãe estava gestante, evidentemente, ela falou, é mais próximo de lá do que no Hospital Central de Osasco. E eu nasci no Hospital São João Batista lá por conta disso, por causa do transporte público que era precário na época. Por isso que eu não nasci em Osasco. Era mais fácil ir para lá. Era para lá. Então muita gente dessa região do norte da cidade nasceu na Lapa. Né? Era o Hospital São João Batista, o mais próximo, que, né, recebia essa grande carga. Por uma questão de logística da época. Isso. Olha só que interessante. Não sei se foi o seu caso também, Júlio, ou não? Eu nasci na Vila Mariana. Vila Mariana. E eu vim para Osasco, acho que eu tinha 3 anos de idade. Eu estou falando com vocês e estou lembrando da casa que eu morava e a rua. E eu me recordo quando chegou a iluminação. Os vizinhos ficaram na rua quase até as 4 da manhã olhando a lâmpada acesa. Claro, era uma novidade. E assim, parece até uma coisa um tanto boba, mas para a época e dentro da necessidade do munícipe, foi uma coisa miraculosa. Porque a gente saía na frente de casa, era que nem um estúdio. Você não via nada. Tinha horário para chegar, para entrar em casa e trancava-se a porta. E dentro desse processo, né, a gente viu a evolução. Eu acompanhei isso. Eu me lembro quantas vezes os vizinhos sentavam as cadeiras na calçada de barro, porque não havia ainda a parte de asfáltica. Isso ocorreu depois de algum tempo, como nós já comentamos aqui, e ficava olhando para a lâmpada acesa no poste. A questão do imposto que era atribuído para a época, quando foi elaborado para arrecadar, porque Osasco até então
dependia muito da intervenção externa para conseguir construir os seus próprios públicos, porque não tinha uma receita ainda significativa. Na sua empreitada na Câmara Municipal de Osasco, como é que era trabalhar para conseguir, de alguma forma, agilizar esse desenvolvimento que era necessário? Osasco não parava de crescer, era um período, nós tínhamos muitas pessoas ainda vindo para Osasco, e a Câmara Municipal naquele período, qual que era a contribuição junto ao Poder Executivo para ajudar na criação de leis, para desenvolver a cidade que estava começando a ganhar áreas de metrópole já naquela época já está começando a se tornar populosa, mas ainda faltava muita coisa, como falta ainda hoje, né? A cidade de Osasco ela é desafiadora, né? Se você for nos extremos da norte e da sul, tem muita área livre, tem muitos barracos, e naquela época houve uma invasão tremenda, né? Mas um crescimento desordenado, não teve planejamento urbano, né, Bongner? Não teve, né? A gente, por mais que se esforçasse, a ação de ocupação era muito mais forte do que a ação de controle, de organização, de planejamento do poder público, né? A Câmara sempre colaborou com o Executivo, porque quem de fato realiza é o Executivo. Agora, a Câmara, todos os processos, todos os projetos passam pela Câmara. Hoje nós temos uma Câmara com 21 vereadores, né? Hoje o presidente da Câmara é o vereador Carmônio Bastos, 2 meses só ainda de mandato dele como presidente da Câmara, mas ele vem desenvolvendo um trabalho lá muito forte, junto com os vereadores, numa organização de cooperação com a administração municipal. Então, o projeto vem, o que a gente fazia no passado também, o projeto vem, o que está bom, ok, vamos votar, favorável. O que não está bom, vamos melhorar isso, vamos propor para melhorar, vamos propor para mudar. E o Carmônio está trabalhando muito nessa linha. E eu acredito que vai ser muito positivo essa colaboração, embora independente, né, mas essa colaboração da Câmara para com a cidade. Tem uma lei de zoneamento na cidade de Osasco que não permite os prédios, os verticais aqui do lado do Rio Tietê para cá da norte. Tem alguns que já estão sendo construídos do ponto de vista habitacional, não do ponto de vista empresarial. Essa lei, ela continua vigente? Tem um estudo para poder, de alguma forma... Porque eu estou falando isso porque do lado da zona sul, da região central, houve um crescimento significativo, né, de apartamentos, né, de torres, tanto do ponto de vista habitacional como empresarial, também sem planejamento, o que deixa o trânsito de Osasco complicadíssimo. É algo a se pensar, inclusive a gestão agora para daqui a 15, 20 anos, para as próximas gerações. Essa lei ainda, ela está vigente, que proíbe, não sei se a palavra seria essa, proibir a construção de prédios, né, de torres. Como é que está essa situação? Essa parte do zoneamento, ele é muito específica, porque é por pedacinhos, é por partes. Então, não dá para a gente falar a Zona Norte como um todo. Nós temos que olhar no mapa, e aí tem que literalmente olhar no mapa, porque não tem quem consiga gravar tudo aquilo, porque são centenas de pequenas partes, e cada uma delas é de um jeito. Então, eu não saberia te responder nesse momento se tem alguma coisa nesse sentido ainda. O que eu vejo é que já tem a construção. Por exemplo, você vai no Rochdale, tem 3 torres levantadas lá já, 4, não é? 3 ou 4 torres lá já levantadas. Você vai ali no Piratini, na Capelinha, já tem um prédio levantado, 2 torres. Não, mas são habitacionais, eu digo do ponto de vista empresarial. Para fins comerciais, que eu acho que é o que está pegando, porque para fins... temos o Piratini que começou com promo ali, né? Inclusive são prédios menores, mas são prédios. Sim. Inclusive que foram construídos no tempo do Iguaçu. Na segunda gestão do Iguaçu, 1978, 79. Eu digo para explorar a questão empresarial. Mesmo, né? que não tem, se você observar, não tem. A gente vê, até porque eu não sei se teria condições de desapropriar algumas casas, alguns locais, tem que ver essa questão da infraestrutura também, da mobilidade, enfim, tem todo um estudo geológico aí também, que precisa ser feito, porque não dá para sair construindo. Né? Vai lá e constrói. Exatamente, né? Bem diferente da região central, que ela está mais aplanada, tem mais uma estrutura. Essa região de cá, não. Aqui, por exemplo, se
você pegar a região dos Portais, se pegar a região do Monte Socorro, Bonança, Três Montanhas, né? Inclusive lá ali na divisa de São Paulo, onde foi desapropriado, na divisa com a Vila Piauí, nós temos ali também ainda algumas regiões precárias. Tem que ser feito um estudo. Por isso que eu falo, o planejamento urbano, ele é necessário. Eu vou trazer aqui o Pedro Sotero na próxima terça-feira. Ele vai vir aqui, eu vou indagá-lo. Viu, Pedrão? Se prepara, viu? Eu quero saber como é que está esse planejamento urbano, habitacional na cidade, porque não sou eu, Roberto, que estou perguntando, é muita gente que pergunta. Porque a cidade cresceu de uma maneira tão desordenada, e tem tanta gente morando em áreas de risco, são 4 milhões de pessoas morando em áreas de risco no Brasil. Falamos sobre isso aqui ontem. E você viu a recente tragédia que aconteceu lá no litoral norte, por falta de planejamento urbano, crescimento desordenado, desassistido. E Osasco passa por isso também. Nós temos muitas grandes favelas significativas de uma abrangência muito grande. A favela da 13, da 15, né? Temos aqui na norte também, de Três Montanhas, Açucará, né? Então é um planejamento que é necessário, que desde aquela época até hoje continua. Não se fala nisso, as pessoas parecem que ignoram, mas é uma realidade. Você vê que a Zona Norte hoje está populosa, nós temos inúmeros carros, não tem viu lá o Alencar, meu amigo lá o Alencar, tem que fazer um planejamento também de sinalização na Zona Norte. Está impossível de andar na Zona Norte, impossível, por falta da sinalização. É uma terra sem lei, ninguém respeita nada, não tem semáforo, a sinalização de solo é precária, né? Tem, inclusive, essa questão da Sabesp, que estoura uma tubulação, demora 3, 4 semanas para consertar, coloca um asfalto de péssima qualidade. Então a gente tem que estar consertando o carro toda hora. A suspensão do carro não aguenta. É muito buraco. O asfalto novo do Rogério já foi, não tá resistindo mais. A Sabesp está destruindo tudo. Lamentavelmente. E a falta de sinalização, você pega aqui a região do Helena Maria, por exemplo, ali do Helena Maria, próximo do Rochdale ali, não tem ninguém que respeita, porque ninguém sabe quem é preferencial, quem não vai. Fica uma bagunça, parece a China, a Índia, que assim, aqueles vídeos ali, ó, tá desse jeito lá, tem que resolver isso. Eu já falei para ele uma vez, tem que ter investimentos em sinalização em Osasco. A Zona Norte precisa urgentemente disso, senão a gente vai ficar refém, né, da boa vontade e do bom senso dos motoristas, que a gente sabe que não tem. Motorista já anda estressado o tempo inteiro. Na verdade, todo mundo quer ter razão no trânsito, né? Não tem efetivo para controlar tudo isso. Faltam homens e mulheres para controlar o trânsito de Osasco. Entendeu? Então, eu estou fazendo colocações aqui baseado em relatos que começou lá atrás e hoje a gente sofre o reflexo disso tudo. Na verdade, a gente está sofrendo o reflexo de um crescimento, né, de gestões que passaram e que não organizaram efetivamente a cidade para receber essa grande carga. Como é que você pensa esse crescimento desordenado que continua, Bugnar? Então, quando a gente estava lá na Câmara, eu digo a gente, vou falar aqui mais especificamente eu e o vereador André Sacco Júnior, que vinha as mudanças do zoneamento para a construção de novas torres, a gente sempre votava isso ao contrário. Porque é importante que se construa na cidade e que se tenha o desenvolvimento, mas tem um limite. Por quê? Porque a rua é a mesma, a estrutura de educação é a mesma, a estrutura de água, o saneamento é tudo o mesmo. E, de repente, aquilo tudo, um lugar que é um terreno que tinha ali 3, 4 casas, aquilo vira 200 famílias. Não é? Então, precisa construir? Precisa, mas precisa planejar, precisa construir com planejamento, fazer com que as coisas possam acontecer de forma que dê conforto para quem vai usar, que dê segurança para quem vai usar, que dê estabilidade para quem vai usar, senão fica tudo esse desordenamento e aí, em vez de ter qualidade de vida, a gente perde a qualidade de vida. Júlio, quer fazer uma pergunta para o Bugnar? Ainda dentro do critério que nós estamos falando, Osasco tem 3 saídas para São Paulo. Você sair diretamente ali, passando a ponte da Maria Campos e automaticamente saindo à direita, marginal, ou você vai pela Vila Iara e sai sentido Butantã, ou você vai até o final do Jardim de Abril e sai na Raposo Tavares. Né? E entrando dentro da questão da quantidade de prédios habitacionais,
que está sendo construído dentro do centro, há mais que a necessidade de um plano piloto, tanto para o centro, que vai se congestionar, que já está se congestionando, como para as zonas, né? Zona Norte aqui nas periferias. Né? A gente vê que aqui o volume de moradores, desde que nasceu o Canaã, a parte de baixo do Rochidale, e a questão também do Açucará, que nasceu. Açucará é uma invasão, né? E aquela comunidade que fez a invasão, onde era o campo do 7 de setembro, eu esqueci o nome daquele bairro nesse exato momento. E assim, está crescendo, tem gente chegando, né? Todo pedacinho está virando um puxadinho, tanto é que você entra naquelas ruas, são extremamente pequenas, estreitas, simplesmente para ter a via de acesso do morador. Então, assim, e entra na questão nós estamos falando. Continua a cidade crescendo, continua a cidade tentando se desenvolver. Nós temos atrás ali do Jardim Aliança, que faz fundo com o Jardim Bonança e Baronesa, também uma favela que se estabeleceu ali, sem o maior critério de organização. E aí entra a questão que o Roberto colocou, a necessidade urgente de um plano piloto para se reestruturar o que já aconteceu e manter o projeto dentro da continuidade da chegada de pessoas e do desenvolvimento habitacional dentro do município de Osasco. Quando a gente está falando aqui da atuação do vereador André Sacco, por um período foi com o Cláudio Piteri junto nisso também, por outro período ainda foi a Ana Paula Rossi junto também, e por um outro período foi o vereador De Paula também. São 3 períodos, né? E aí, o André Sacco e eu estivemos presentes nos 3 períodos. Aí acontece o quê? Nós estamos falando de 20 anos atrás. Então, vinha o projeto lá para mudar o zoneamento, e André Sacco, eu, e por um período o Cláudio Piteri, por outro período a Ana Paula Rossi, por outro período o De Paula, a gente votava contrário. E a gente não votava contrário porque a gente simplesmente queria votar contrário. A gente votava contrário porque a gente estava enxergando isso que ele está falando hoje. O Júlio está falando uma coisa que acontece hoje e que a gente previu lá atrás. É o reflexo. Né? É o reflexo. Porque estava na cara o que ia acontecer. Não tinha planejamento nenhum, não tinha mudança na estrutura, não tinha um plano piloto, não tinha nada. Só tinha construir. E aí, deu no que deu. Hoje não se consegue andar na cidade. É um problema pontual. Bom, o tempo, por incrível que pareça, ele já acabou. Passou muito rápido, né, Wagner? Rápido demais. Muito rápido. A segunda parte Mas, para falar de Osasco, 1 hora é muito pouco. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, Bruno, você tem uma longa trajetória na cidade de Osasco. Eu queria que você pontuasse para a gente encerrar. Como é que você imagina Osasco do presente e a Osasco do futuro? É uma cidade que hoje vive, né, os seus conflitos, eu digo conflitos porque se sai para trabalhar numa cidade povoada, é uma cidade que muitas vezes nem trabalha aqui, mas sai para trabalhar em outras cidades e precisam retornar. Né? E como é que você projeta a cidade para daqui a 15, 20 anos? Que quem vai usufruir são os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos. Como é que você projeta? Você acha que tem condição de preparar essa cidade e deixar ela mais, vamos dizer assim, harmoniosa em todos os segmentos, né? Para que essa população, essa nova geração possa usufruir também, de alguma forma, contribuir para ela continuar crescendo e trazer, acho que o principal de tudo é qualidade de vida. As pessoas buscam qualidade de vida. Eu não quero sair da minha cidade para ir lá para outro local. Eu quero ter essa qualidade de vida dentro da minha cidade. Isso passa por lazer, por cultura, por arte, por desenvolvimento. Como é que você analisa essa situação? Nós vamos na construção dessa cidade ideal, dessa cidade com qualidade de vida. Entra muito no que o Júlio falou do plano piloto. Né? A gente ainda está no reflexo daquela dificuldade inicial, que Osasco não tinha nada, não tinha recurso nenhum, não tinha orçamento, não tinha nada. Então era muito difícil. É igualzinho na nossa família. Quando o nosso pai foi construir a nossa casa, como é que era? Estava tudo rebocadinho, arrumadinho, azulejo na parede? Nada! Botou a parede de pé, não é assim? Botou o telhado e entrou, cobriu e entrou para dentro, não foi?
Aí, com o tempo, fez o quê? Opa, vamos rebocar aqui a casa. Agora vamos botar azulejo na parede da cozinha. Agora vamos construir mais um cômodo. Agora vamos fazer uma pintura. E assim foi fazendo, e a nossa casa hoje é do jeito que é. A cidade é a mesma coisa. Então, ao longo desses anos todos, e a gente fala assim, 61 anos, parece que é uma imensidão de tempo, né? É nada. É uma fração de tempo. Então, é necessário passar pelo plano piloto. Hoje ainda está naquele reflexo do passado, então está fazendo o presente com o passado, mas já nós, obrigatoriamente, as novas administrações vão entrar no presente para o futuro, né? Sempre olhando para o passado, porque o nosso passado é a nossa raiz. Então, por exemplo, assim, ó, nós temos aqui os nossos emancipadores. Hoje já há um número reduzido de emancipadores vivos, porque a maioria deles vivos hoje tem 80 anos, 90 anos, né? Então já tem uma idade bastante avançada. Então, mas os nossos emancipadores lutaram para poder chegar até aqui. E eles precisam ser reconhecidos. Tanto os que estão vivos ainda, estão no nosso meio, quanto aqueles que já foram. Então, quando a gente olha a história, a gente cria raiz. E a gente passa a amar a cidade. Você vê quando ele fala assim, ó, eu cheguei aqui, eu tinha 3 anos de idade, e eu lembro, aí está aí o coração, ó. Sim. Aí, ele não é um osasquense de nascimento como você não é, e como eu não sou, mas nós somos osasquense de coração. O nosso coração está nessa cidade. E a gente quer ver a cidade com qualidade de vida. Então, veja só, eu acabei de falar aqui de 20 anos atrás, quando a gente votava contrário a alguns projetos da prefeitura. Por quê? Porque não tinha o planejamento necessário e chegou nessa situação tão difícil que está hoje. Então nós precisamos de ter qualidade de vida. Só queria fazer uma observação, Bognar, que hoje nós temos receita para isso. Graças a Deus, Osasco tem um PIB que revoluciona grandes cidades em volta de nós. E eu só gostaria de colocar esse ponto. Dinheiro se tem. Eu acredito que precisa um pouco mais de organização, bom senso, para que as coisas simplesmente aconteçam, nos trazendo todo esse conforto e essa qualidade que Osasco pode oferecer aos seus munícipes. Só isso. Por isso que eu disse que agora, nas próximas administrações, vai ser o presente, mas cuidando para o futuro, para poder alcançar a qualidade de vida. E aí eu só disse do passado para não perder a raiz, porque se a gente perder a raiz, a cidade aí acaba de vez. O senhor tem alguma intenção de ser candidato ainda na cidade? Ou não? Na minha parte já encerrei, né? Porque desde os 22 anos nisso, né? Então, eu acho que a minha contribuição como candidato eu já dei, a minha contribuição como secretário, modéstia à parte, também eu dei, como vereador, eu também já fiz a minha contribuição que eu precisava. Então, hoje eu estou no programa Nossa História, que busca a raiz, né? Eu lembro quando você foi, na primeira edição, na edição 001, lá no dispositivo do Osasco Plaza Shopping, no calçadão do Antônio Agu. Está guardadinho lá. Né? E depois foi lá hastear a bandeira na edição número 100. Né? Na edição de número 100. Hoje já são, contando as edições do calçadão, lá do Osasco Plaza Shopping, contando as edições da frente da prefeitura, do dispositivo da prefeitura e do dispositivo da Câmara hoje, já passa de 340 edições. Olha aí, é um resgate, um reconhecimento, uma valorização. O senhor está na Câmara hoje? Estou na Câmara, no gabinete do vereador Rogério Santos. Ah, está com o Rogério Santos. Rogério Santos. Que agora é nosso deputado estadual. Foi eleito. Conversei com ele na Câmara, inclusive. Rogério, Deus te abençoe na sua caminhada. Eu conversei com ele pessoalmente, é uma pessoa maravilhosa, sensata, equilibrada. Um político tem que ter equilíbrio. E o Rogério, ele tem, vamos dizer assim, uma característica, né, para ter esse equilíbrio. Até pela questão da fé, né, que ele exerce, enfim, é uma pessoa realmente que vai contribuir bastante para a cidade de Osasco. Então, um homem preparadíssimo. O Rogério é uma pessoa extremamente simples, nasceu aqui no Munhoz. Olha aí. Né, cresceu aqui no Munhoz. Então é irmão do Adriano, Adriano? Irmão do Adriano, nasceu aqui no Munhoz. Certamente o Adriano conheceu quando criança, né, porque eles são mais ou menos a mesma idade. Então, veja, o Rogério também não era da política. Sim, o pessoal se organizou
e escolheu um candidato, e o candidato foi ele escolhido. Ele se elegeu, fez um mandato maravilhoso, um mandato quietinho, sem barulho, Sim. sem trovoada, nada, mas fazendo um mandato muito correto, muito bom. E aí ele foi para a reeleição, se reelegeu, e aí eu tive a felicidade dele me convidar para trabalhar com ele no gabinete dele. Que legal. Então, há 2 anos eu trabalho com ele lá no gabinete. Nesse período, ele criou a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, criou a Frente Parlamentar Nossa História e institucionalizou esses 2 temas. Então, esse é o grande legado que ele vai deixar na Câmara Municipal. A Câmara perde com a saída do Rogério hoje, mas São Paulo ganha, a Assembleia Legislativa ganha um deputado que tem qualidade, que tem grande capacidade, que tem grande conhecimento, que tem comprometimento com a população. Está explicado porque o Rogério Santos teve sucesso. Você está com ele lá há 2 anos, eu acho que os equilíbrios, né, se comparam, né, porque o Molinari também é uma pessoa do mesmo nível, né, equilibrado, sensato, amoroso, né, e isso, obviamente, né, agrega muito valor, tanto no mandato. Contribuiu com o outro. Mas eu tenho que, por uma questão de justiça, dizer que é mérito puro do Rogério. O Rogério, não sei se o Júlio conhece pessoalmente, não tive Júlio. o prazer. Você vai ter o prazer de conhecê-lo, porque assim, ó. Acompanhei e foi um dos deputados mais votados também. Foi agora, teve 76 mil votos. Eu acompanhei isso tudo. Foi votado, só para a gente ter uma ideia, foi votado em 450 cidades do estado de São Paulo. Ele é ligado à Igreja Católica, né? Ele tem um trabalho na Igreja Católica. 450 cidades. Procede. Ele tem um trabalho na Igreja Católica, Isso. Desenvolve um projeto bacana, né? A força da religião, não tenha dúvida nenhuma. O principal ponto de trabalho dele é a defesa da vida e da família. Uhum. Então ele tem um trabalho intenso nessa direção, porque assim, ó, e defesa das instituições. Olha que interessante, ele participa de um projeto encabeçado pelo deputado Reinaldo Augusto e pelo deputado Henrico Mizazzi. Esse projeto trabalha no sentido de identificar lideranças, e é o que aconteceu com o Rogério, preparar lideranças para que essas lideranças possam desenvolver as atividades dentro das instituições. Que bacana. Então, para fortalecer as instituições. Então, desenvolver a pessoa para que ela possa trabalhar dentro da instituição e a instituição fazer a transformação que é necessária. Agora, para encerrar, porque o tempo realmente já esgotou, para encerrar, se tivesse que melhorar um ponto, quando eu falo um ponto, eu falo um local, né, específico, um segmento dentro da administração pública. O que precisa melhorar em Osasco para que o governo do Rogério, que também é jovem, né, com certeza vai ser candidato a outras ocasiões, vai continuar na política. O que precisa fazer hoje para que o osasquense fale assim, eu tenho orgulho de morar na cidade de Osasco, porque na minha cidade de Osasco eu sou valorizado, como tem esse projeto, que já foi reconhecido, inclusive, pelo próprio Pognar, né? Esse é um motivo de muito orgulho, agradeço de coração, está guardadinho na minha estante lá. Mas o que precisa realmente para que o munícipe olhe para Osasco e fale assim, na minha cidade tem gestão. É um ponto específico, pela sua experiência, né, pelo seu conhecimento, a vivência, inclusive, na cidade, que as pessoas te cobram. Na verdade, é assim, ó, se a gente for falar um só, a gente não vai conseguir alcançar a qualidade de vida que precisa. Então, nós precisamos de melhorar em diversas áreas. Olha o que já aconteceu na educação. Uma coisa fantástica. Por exemplo, lá atrás eu me lembro que ia dar o uniforme para a criança no final do ano. Acabando o semestre. Acabando. Em outubro chegava o uniforme. Agora não, chegou em fevereiro, junto com o início das aulas. Olha que coisa fantástica isso. Isso é legal. Olha que coisa boa que aconteceu aí. Agora, é claro, está tudo resolvido? Não, tem muita coisa para se fazer na cidade. E sempre vai ter coisas para resolver. E sempre vai ter. Que dentro do processo de reorganizar, modernizar e melhorar, aparecem novas pautas, né? Isso. Mas assim, ó, pelos quase 50 anos já de atividade pública que eu tenho, né, pelo que eu já vivenciei nisso, dentro do poder público hoje precisa se debruçar e fazer planejamento, plano piloto. É o que eu sempre falo. Eu também concordo. Precisa fazer isso, porque aí vai levar a resolver todas as questões de todas as áreas.
não é? Sem dúvida. Então, por exemplo, a gente precisa de ter um bom museu na cidade. A gente tem história pra caramba, a gente tem fantástico aqui as revelações que são do nosso município, a gente tem pessoas que se revelaram. Nós temos em Osasco um bicampeão mundial, Jair da Costa. Verdade. É bicampeão mundial. Vários talentos revelados, né? Do a futebol gente tem na também. Cultura, o Rubi Pignatari. Cara, esse cara é uma baita de uma estrela das artes cênicas do Brasil. Do Brasil. Não é? E está aqui dentro da cidade. E assim temos centenas, às vezes até, poderia dizer, até milhares de pessoas, de personalidades que são exemplo de superação, de conquista, de desenvolvimento. Para finalizar, olhe para aquela câmera ali, ó. Essa é a câmera da verdade aqui, ó. E declara o seu amor à cidade de Osasco, às pessoas que te acompanham há muitos anos, né? Eu tenho certeza que tem muita coisa guardada nessa mente aí. A hora de falar agora, suas considerações finais. Quero começar aqui agradecendo a vocês, né? Vocês três aqui, você Roberto, você Júlio, você Timothy. Agradecer a vocês pela oportunidade da gente estar aqui no programa de vocês nessa noite e dizer aqui do fundo do coração um muito obrigado a cada um daqueles que nesses quase 50 anos de vida pública acreditaram na gente, acreditaram que era possível a gente fazer uma administração pública séria, fazer uma administração pública voltada para o povo, ter o compromisso com o povo, trabalhar dentro do ideal. Quero agradecer aqui o meu mentor inicial, né, que foi o professor Natalino Fidêncio, que identificou que eu poderia trabalhar um pouquinho nessa área. Agradecer a cada um daqueles que foram os nossos eleitores durante esse tempo todo, né? Os meus fregueses da feira se transformaram em meus eleitores. Olha que legal isso, né? Então eu quero agradecer a cada um deles, agradecer a toda a população da nossa cidade e desejar agradecer os nossos emancipadores, ao pessoal da Ordem dos Emancipadores e aqui na pessoa do Lázaro Suave, que é o presidente da Ordem, agradecer a essa gente que trabalhou para transformar o bairro de Osasco na cidade de Osasco. Julião, obrigado, viu, querido? Eu que agradeço. Tem sido, em cada programa tem sido muito bom e tem me trazido grandes recordações. Eu agradeço você mais uma vez, Roberto, pela oportunidade junto à Rede Smart de Comunicação, ao Adriano, que nos prestigia todas as noites, a RCTV News, que também tem nos apoiado. Obrigado a vocês. Obrigado, Bugnar, por saber que você está tão bem e contribuir com tanta riqueza de detalhes. É lamentável que uma hora, como o Roberto disse, é tão pouco para a gente contar a história de uma cidade que tem tanto a nos falar. Deus o abençoe e fortaleça, lhe traga sucesso e prosperidade ainda. E muito obrigado por esse momento tão especial na minha vida. Na minha também. Eu também quero agradecer o carinho da sua audiência, a reciprocidade, a confiança nesse programa. Meu querido amigo, irmão Adriano, né? Nem amigo, é irmão Adriano, ao Júlio. E ao Bugnar, que eu tenho um carinho, um respeito muito grande pela história, pela pessoa, pelo comportamento. E, evidentemente, como eu já disse, né, a história de Osasco ela se confunde com a história do Bugnar, porque o Bugnar ele ajudou e participou praticamente de quase todas as gestões. Ele vivenciou, conheceu personalidades, né, ele acompanhou o crescimento da cidade. E ele contribui ainda, né, com esse projeto importante de valorização das personalidades de Osasco, né, no gabinete hoje ali do Rogério Santos. Queria mandar um abraço especial ao Carbônio, uma pessoa que vai surpreender, né, escreve aí o que eu estou falando. O Carbônio vai surpreender, vai ser um presidente da Câmara que vai fazer história. Não preciso ficar bajulando ninguém aqui, na verdade, porque não há necessidade. É verdadeiro. Porque é verdadeiro. É uma grata revelação, uma pessoa... saiu de secretário a vereador, hoje presidente da Câmara, né? Então é relevante e é uma pessoa que tem visão, né? E eu espero, Bonar, que nas próximas semanas nós nos encontremos ali nos corredores da Câmara Municipal de Osasco, né? Estamos aí estudando uma maneira de contribuir e eu sempre digo, como era convocado pelo Coronel Melo para fazer as matérias da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que missão dada é missão cumprida. E eu estarei ali para também ajudá-lo
a dar visibilidade em todo o conteúdo, que eu sei que a Câmara precisa, evidentemente, ganhar mais visibilidade, ganhar mais engajamento. E o que eu puder contribuir, se concretizar, evidentemente, pode contar comigo que eu serei um soldado para juntos a gente contar a história de Osasco, né, continuar contando a história de Osasco e trazendo quadros, programas que eu tenho certeza que vai cair no gosto popular. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te proteja. Um abraço ao Delber Teruel, que passou por um cateterismo, né, Delber? Está se recuperando aí, que você se recupere logo. Né? E eu quero pedir fazer um pedido especial para minha mãe, né, Dona Floriana Maria de Oliveira. Ela se encontra no ICESP, estou indo para lá daqui a pouquinho. Lamentavelmente o linfoma voltou, mas a gente vai vencer essa batalha juntos, como vencemos da outra vez. Não está sendo fácil para ela, mas a gente temos fé, acreditamos em Deus e acreditamos nos propósitos de Deus, principalmente. Eu tenho certeza que a minha mãezinha vai sair dessa de novo e eu conto com as orações de todos vocês que estão nos assistindo agora. Eu sei que é muita gente que vai assistir, então você na sua fé, na sua religião, dobre o seu joelho e lembre da Dona Floriana Maria de Oliveira. Tá bom? Que Deus te abençoe, muito obrigado, fica com Deus e até a próxima.